Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube, porque lições preciosas nos aguardam na palavra do Senhor. A gente continua naquelas últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, pois a sua partida, sua crucificação e morte estava bem próxima e seria interrompido aquele período de 3 anos e meio de discipulado. E a gente chegou no último vídeo naquele ponto em que ele estava começando o cumprimento, ou seja, parte do cumprimento das suas promessas, principalmente aquela promessa de ressurreição ou da ressurreição. Lembre que no capítulo 14 de João, verso 19, ele disse: ainda por um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. A primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado foi Maria Madalena. E a gente ontem ficou embebido naquela parte em que ela, empolgada, quem não ficaria? Ela que tinha vindo pensando simplesmente em perfumar o corpo do Senhor morto, mas, para a surpresa dela, o Senhor estava vivo. E então, naquela empolgação, ela começou a tocá-lo. E ela foi impedida. Ele disse: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. E ele deu então a missão para ela: vai e dize aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E eles esperem que a gente vai se ver. Interessante que o texto de João, capítulo 20, verso 19, mostra que naquele mesmo dia, isto é, era domingo, o primeiro dia da semana, naquele mesmo dia, Jesus reaparece. Aliás, eu digo reaparece porque ele já tinha aparecido a Maria Madalena. Mas para os discípulos era a primeira vez. Mas quando Jesus
apareceu, Maria Madalena já tinha dito: veja que mensagem linda. Ela disse: vi o Senhor. Ao mesmo tempo que ela disse: vi o Senhor, ela mencionou aquelas palavras que o Senhor já tinha lhe ordenado. Bem, ela viu o Senhor de madrugada e o Senhor disse que, primeiro, ele tinha que subir ao Pai. E tudo isso foi tão rápido. De madrugada, ele estava dando esta notícia para ela, que ele tinha que subir ao Pai primeiro. Quando foi à tarde do mesmo dia, Jesus estava de volta. E diz o texto que os discípulos estavam reunidos de portas fechadas. Conforme já aprendemos no vídeo anterior, eles estavam usando aquela velha linguagem nossa. Eles estavam mortos de medo. Também não era para menos. Eles viram e ouviram tudo o que fizeram com o Mestre, aquele que eles tanto amavam, aquele de quem eles ouviram aprenderam tantas lições, e é claro que subiam na mente deles imaginações. Se fizeram isto com o nosso Mestre, imaginem com a gente. E eles, reunidos de portas fechadas, é claro que o assunto do dia era a notícia que Maria Madalena já tinha dito: vi o Senhor. Agora, o difícil era acreditar, porque um dos outros 4 evangelistas relata que muitos duvidaram. Mas, esquecendo esse lado, mesmo as portas fechadas, Jesus entrou no recinto. Que lindo, né? Dá para se ter uma impressão de como serão os nossos corpos após a ressurreição. Mas vejamos mais do aparecimento dele. Ele chega com esta saudação magnífica: paz seja convosco. Mas por que ele estava dizendo paz seja convosco? Justamente pela situação que eles estavam vivendo. Eles estavam tensos, com medo, e nada melhor de que, quando estamos tensos, medrosos, chegar alguém com uma palavra de consolo, de conforto. Então, Jesus chega com esta saudação consoladora, encorajadora: paz seja convosco. E logo em seguida mostrou o seu lado, isto é, aquela ferida
da espada dos soldados romanos. Isto para comprovar que era ele, pois era uma experiência grande demais para ser verdade, mas era verdade. E ele mostrou tudo, para que não ficasse dúvida nos discípulos. Que pena! Embora, apesar de ele ter dado estas grandes e infalíveis provas de sua ressurreição, ainda hoje existem os falsos ensinadores, os falsos profetas, as heresias que negam a ressurreição do Senhor. Dizem que apenas foi uma ilusão de ótica, que nada disso aconteceu. Mas vamos esquecer essas baboseiras e vamos ficar nesta verdade, vamos saborear deste momento magnífico. Mostrou a ferida causada pela crucificação, aliás, as feridas, e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aleluia! E soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando desses aparecimentos e principalmente deste capítulo. Recebei o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.